Eu comecei a minha trajetória em grandes escritórios de advocacia, inicialmente em Belo Horizonte, porque eu sou mineiro, e sempre vi os profissionais com quem eu trabalhei executando a advocacia de uma forma muito técnica, cuidadosa, diligente. E eu pensava assim, nossa, esse é o padrão e essa é a realidade de todo advogado. Também, depois que me mudei para São Paulo, comecei a trabalhar num grande escritório aqui e foi a mesma coisa. Ficava impressionado com o nível de cuidado, de técnica de todos os profissionais com quem eu trabalhava. E coloquei como uma premissa máxima que o meu escritório também seguiria aquele padrão. E assim fazemos. Sempre técnico, sempre diligente, sempre cuidadoso. Mas daí, no meu escritório, no front ali, digamos assim, recebendo casos e tudo mais, eu comecei a perceber que muito do problema do sistema de justiça criminal era vindo da própria advocacia. Por quê? Porque esse padrão de defesa técnica ótima e exigente que eu vi na minha profissão durante os anos não era, na verdade, o padrão de todos os. Eu comecei a receber casos que eu diria que são bizarros. Eu até listei aqui 3 casos que eu gostaria de chamar a atenção e justificando por que eu estou aqui. Que foi um advogado, por exemplo, o primeiro que me surpreendeu foi um advogado que apresentou uma defesa final no processo, que a gente chama de alegações finais, que a defesa tinha uma página. Obviamente, o cliente foi condenado a 25 anos. Não só apresentou a defesa de uma página, como também deixou de recorrer, não apresentou o recurso cabível contra aquela sentença. Isso, para mim, é uma falha técnica bizarra que não tem muita explicação. Mas eu falei, isso aqui deve ser uma exceção. Mas não, passado um mês, chega outro caso, que um advogado simplesmente abandonou o cliente na audiência. Depois desse abandono, digamos assim, esse cliente foi declarado revel, ou seja, não teve um direito de defesa técnica ali no curso do processo e também foi condenado. Aí a Defensoria Pública assumiu, enfim, tentou fazer um bom trabalho, mas nós todos sabemos das limitações também da Defensoria Pública, principalmente quando pega um processo assim no meio do caminho para o final. Aí chegou o ápice. O ápice chegou, tem uns 10, 15 dias talvez. Um advogado, simplesmente, ele estava foragido da justiça representando 2 clientes, que agora são meus clientes no caso. E ele foi preso no meio disso tudo. O advogado, não o cliente, tá deixando claro. Ele foi preso e não recorreu também, né? Por óbvio, apresentou uma defesa que eu vou dizer que é ridícula, em bom português. E daí, obviamente, clientes condenados, depois ninguém recorre dessa sentença e também prisão, né? Tudo isso está me mostrando o quê? O judiciário é duro. Sim, o judiciário é duro, juízes estão cada vez mais duros, o Ministério Público também. Mas e a advocacia? A advocacia se ajuda? A advocacia está contribuindo para uma prestação jurisdicional qualificada, técnica, efetiva? E às vezes eu acho que não, né? Inclusive, no meu projeto de doutorado eu estou falando sobre a advocacia. Mas enfim, papo para outro vídeo. Eu acho que não. E eu acredito que as pessoas, quem está assistindo, quem tem um parente investigado, quem é investigado, precisa entender isso e precisa aprender também a cobrar e a ver o que está sendo feito no seu caso. Hoje, a gente tem as inteligências artificiais, elas não substituem o advogado, por óbvio, mas elas podem nos dar pelo menos um mínimo de caminho, um mínimo de informação sobre o trabalho, de um prestador de serviço para você, que, por exemplo, o advogado é um prestador de serviço. Então, assim, é interessante utilizar pelo menos a IA para que veja e verifique se, olha, o caminho que está sendo adotado pelo advogado é o caminho prudente e tudo mais. Pedir sempre informações a respeito do processo. Olhar, o histórico, o currículo, ver processos anteriores do advogado, enfim. Isso é muito importante, porque tem muito picareta. Tem muito picareta. E ponto final, essa é a verdade. A gente quer que a verdade seja outra, mas não é. E infelizmente a OAB não tem feito muito para evitar essas picaretagens. Inclusive, o advogado foragido que eu mencionei para vocês, ele está com a OAB ativa, embora esteja preso, não vai poder advogar nesse caso. Mas essa é a realidade do sistema, pessoal. Eu vejo muitas pesquisas, muitas questões aí falando sobre os médicos, que os médicos não passariam numa prova X, Y, Z. Mas e a advocacia? A advocacia passa ali na prova do OAB, mas essa prova do OAB prepara o advogado para exercer a advocacia criminal, que é uma advocacia completamente diferente,
completamente individualizada e que envolve muita responsabilidade. Então eu fico realmente me perguntando como essas pessoas, né, que fizeram isso, esses advogados que abandonaram esses processos, eles dormem. Porque essas pessoas foram condenadas por erro deles. Então é isso. Eu estou aqui para contribuir, para tentar mostrar que existem outros caminhos, que existem advogados sérios, que existem técnicas, existem estratégias próprias. Quero apresentar algumas estratégias, inclusive, que a gente desenvolve aqui nos nossos processos, os caminhos que a gente percorre para chegar em boas soluções e explicando e fazendo com que quem recebe a prestação de serviço do advogado entenda melhor em que consiste a advocacia. Já adianto, não é algo extremamente distante e cada vez mais o consumidor final da advocacia ele precisa entender o que o seu advogado está fazendo por você, sempre com clareza, sempre com ética, sempre com respeito. Deixando claro, eu não estou dizendo que todo advogado é picareta, que eu só estou dizendo que existem alguns, como existem em todas as profissões. E você, como consumidor final de uma advocacia, precisa entender essa dinâmica. E não acredite sempre em promessas muito fáceis, né? A gente sabe que isso não é bom. Agradeço a sua atenção, não deixe de seguir o canal aí, estamos começando e eu realmente estou aqui para ajudar. Um abraço.